Galera, é o seguinte, ó, rapidinho eu aviso. A gente vai fazer uma live com o pessoal do Heróis e Mais, só que a gente vai fazer no canal do Irmãos Alba, porque o canal do Irmãos Alba tá monetizado e a gente vai fazer a live lá. 2 temas a gente vai trocar ideia: Guardiões da Galáxia e Cavaleiros do Zodíaco, o flop absurdo. Então, quarta-feira às 8 horas, save the date aí, quarta-feira às 8 horas, live no canal do Irmãos Alba pra conversar sobre Guardiões da Galáxia e sobre Cavaleiros do Zodíaco junto com o pessoal do Heróis e Mais. Grande momento, linhagem geek na área. E aí, galera, tudo beleza? Chegamos tarde, porém chegamos. Vamos conversar então sobre Dungeons & Dragons, Honra entre Rebeldes. Vamos trazer aqui a nossa crítica, aquela resenha, né, que a gente gosta de dividir com vocês. Mas vou adiantar pra vocês que, ó, quando eu era moleque, quando eu era bem moleque assim, devia ter uns 12, 13 anos, eu cheguei a jogar Dungeons & Dragons. Sempre quando eu jogava Dungeons & Dragons, jogava RPG, que tinha o mestre, né? E cada um montava o seu personagem. Era sempre num tom mais sério, mais obscuro. E a gente jogava na casa de um brother nosso, então ele preparava todo um cenário, luz mais escurecida, tal, pra gente entrar mesmo na história. Então, eu esperava que Dungeons & Dragons fosse seguir um pouquinho nessa linha até chegar a hora do trailer. Quando chegou a hora do trailer, a gente já percebeu o que vinha pela frente. O que veio pela frente? Um filme bobo, um filme galhofa, um filme fraco, porém, ele diverte. Olha, sendo bem sincero, ainda bem que a gente demorou, que foi conta de problemas pessoais, né? Tanto o meu quanto o Gabriel, alguns probleminhas que temos a vida, né? Além do YouTube, temos a nossa vida. E a gente pede até desculpa também pra vocês. É um filme ruim, tá? É um filme ruim, um filme chato. Parece um filme da Marvel atual, medieval. Aquela piadinha, sempre uma piadinha. Não, o filme inteiro é uma piada. Então, aí você tem aquilo que a gente fala, né? Que a gente falou no filme Ghosted, do Chris Evans e da Ana de Armas. Você tem que escolher se você quer um filme de ação, se o teu foco é a ação, se o teu foco é a comédia, se o teu foco é drama, é romance, enfim. Tudo não dá pra fazer. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo fica ruim, né? Fica horroroso. E esse filme é muito ruim, é um filme chato, sabe? É piadinha toda hora, é um filme que não se leva a sério. Aí no final tem uma questão que seria pra ser levada a sério e eu acabei não levando. Não leva. Porque toda hora tem uma piada. Se toda hora tem uma piada, o filme todo é uma piada. Então é aquela velha forma que já encheu o saco, mas as pessoas ainda acham que vai vingar. É um filme tonto. Um filme tonto. Ele se propõe a ser tonto e entrega piadinhas e piadinhas. A gente vai entrar mais nas questões do desenvolvimento, roteiro. Tem a questão da lacrate também, que come solta. É. Mas é um filme chato, ruim e muito esquecível. A sensação que dá é que você já viu esse filme. De tanto o estilo piadinhas a mil impregnado dentro do filme, a sensação é que você, puta, eu já vi isso em algum lugar, né? Muito atual. Aquele roteirinho William Dafoe, o default piadinhas a mil, açõezinhas que com piadinhas e alguns dramas pessoais de personagens que você não leva a sério porque o foco são piadinhas. A sensação que dá é que o roteirista, ou o grupo de roteiristas, falou assim, olha, a turma gosta de piadinha, coloca 4 piadinhas e Dungeons & Dragons que os nerds gostam, coloca um dragão, o pessoal vai adorar, tá? Coloca aí, cobre com piadinha e pronto. O pessoal nem vai perceber, tá? Piadinhas, magias, dragões e a turma vai adorar. Só que não é bem assim, hoje a turma tá bem criteriosa e esse filme aí, triste. Mas também não esperava nada, graças a Deus. Eu não esperava nada, mas eu confesso que em alguns momentos eu dei umas risadas.
Porque, como o André falou, eu acho que ele embarca no foco... Eu só dei risada uma vez. Ele embarca no foco da galhofa, ele embarca no foco da comédia, não dá pra levar a sério. Mas vamos fazer o seguinte, antes da gente continuar, pessoal, se inscreve aí no canal pra ficar legal, dá um C, curte, comenta, compartilha. Loja da Linhagem, todas as camisas que utilizamos estão disponíveis na lojadalinhagem.com. Se vocês quiserem ajudar a Linhagem Geek com o Pix, aquele valor que tocar no seu coração, chave Pix e QR Code disponíveis na tela. E agora aquele recado de André Alba. Se você gosta, se você conhece o nosso canal há muito tempo, sabe que a gente é contra qualquer panfletagem política em obras, filmes, séries, animes, mangás, tudo, até quadrinho. Você sabe que a gente é contra isso. Só que só o fato da gente ser contra já colocam a gente num rótulo. Ah, vocês não gostaram porque é isso e aquilo. Isso acontece, aí o canal ou as pessoas envolvidas acabam sendo canceladas e tem a cultura do cancelamento, que é você discordar de uma simples obra, de uma simples opinião ou determinado espectro político. E é aí que entra a Revista Oeste. Nos últimos 3 anos, a Revista Oeste tem sido pioneira em produzir novamente um jornalismo de qualidade no Brasil, no lugar da propaganda ideológica que a gente está acostumado com a velha mídia. Como a Revista Oeste fez isso? Reunindo jornalistas completamente imparciais e muito responsáveis nessa parte da política, cultura, tudo que abrange isso que a gente fala aqui no canal em todos os méritos. Jornalistas como Guzo, como Rodrigo Constantino, Ana Paula Henkel e Augusto Nunes, uma seleção de categoria de primeira. E para liberar seu acesso a um acervo com mais de 160 edições da principal revista conservadora do Brasil, você clica no link aqui na descrição para ter esse acesso e para se informar, porque o normal, o bom da democracia é sempre a gente estar informado em todos os méritos e você pode escolher. Você, eu li esse portal, agora eu quero ler outro e quero ver todas as opiniões acerca desse assunto. E a Revista Oeste faz isso com muita excelência. Clica no link aqui na descrição, se informe direito com a Revista Oeste. E para você que está perdido profissionalmente, para você que não consegue ser promovido dentro da sua empresa, para você que está se preparando para uma viagem internacional ou morar fora do país, saiba que você precisa pelo menos ter um inglês fluente. E para qualquer lugar do país que você vá, você precisa ter o inglês fluente. E é por isso que a gente vai apresentar para você o método BUA do nosso parceiro professor Jonas Bressan, que é o curso de inglês mais vendido da internet e um dos cursos mais vendidos da internet. O professor Jonas Bressan tem mais de 20 anos de experiência, 9 livros publicados. O método BUA é composto por mais de 150 videoaulas. Você pode converter em áudio. No método BUA você tem aulas exclusivas, plantão de dúvidas e uma plataforma que te direciona aula por aula. A gente deixa aqui no link na descrição R$100 de desconto para que seja um empurrãozinho, uma força que a Linhagem tá dando para você adquirir o método BUA, se tornar um aluno do professor Jonas Bressan e crescer dentro da sua vida profissional e pessoal. Então não perca tempo, aprenda a falar inglês com o método BUA. Galera, é assim, eu tava até conversando com o André quando a gente assistiu o filme. A lente hoje do 4K é tudo mais belo, né, tudo mais bonito. Só que em alguns momentos, né, os figurinos são muito bem feitos do filme, mas em alguns momentos o 4K era tão bonito que parecia falso. Em alguns momentos parecia um festival de cosplay, parecia uma festa medieval onde as pessoas gastaram dinheiro com fantasias caras. Sabe quando você assistia os filmes medievais antigos e você tinha aquela paleta de cor que parecia que a coisa era mais séria? No filme não parecia tudo muito falso. Mas sabe por que piora isso? A linguagem muito atual. É verdade. A linguagem muito atual, as pessoas... Não tô dizendo que, assim, isso tem que ser um diretor muito hábil pra fazer isso. Mas a linguagem muito atual, de timing de piadas atuais, como você falou, tecnologia, câmeras, lentes atuais, dá uma sensação que é falso. Exatamente. É igual a Haru no Predador. O diálogo não parecia o diálogo dos Comanches antigos. É um diálogo muito atual. Então se você coloca muita coisa atual num filme em que a tua premissa é medieval, você vai ter um conflito. E aqui tem. E realmente tem. Você imagina tudo num cenário, porque as situações são de hoje. O Senhor dos Anéis, do Peter Jackson, eu ia usar esse exemplo. Ele tem uma linguagem da Terra-média, da adaptação, dos livros.
Então, you shall not pass, entendeu? É um vocabulário daquela época. As situações, você se conecta porque são questões de sacrifício, de caráter, de moral. Mas não tem uma questão muito atual, porque é muito bem feito. Muito modernesca, né? Então, exatamente. Quando você tá muito moderno num filme medieval... Até você não precisa ser medieval, mas da história, sabe? Quando você vai fazer um filme de guerra, tem todo um contexto linguístico ali. E isso te tira do filme também. Fica meio incongruente, não combina o visual com o auditivo, né? Exatamente, porque você tá ali na Idade das Cavernas, no medieval, com uma linguagem de hoje, você tem uma barreira que te impede de conectar tanto. Tem gente que pode ter sido conectada, não tem problema nenhum. Mas isso pra gente cria uma distância. Porque o cara falando da forma de hoje, você fala, pô, o cara tá fantasiado numa caverna. Então, exatamente. Então soa falso por conta disso também. Só pra avisar, galera, a gente vai conversar sem spoilers, mas no final a gente vai conversar um pouquinho com spoilers. Separei algumas cenas pra gente falar, mas eu separei uns pontos positivos aqui, porque assim, os figurinos são bem feitos, são bonitos, né? Mas é o que eu falei, em alguns momentos parece um evento de cosplay de luxo. A fotografia é bonita, né? Uns planos bem abertos, aquele molde clássico de aventura, de fantasia, de caçadas por relíquias, magos, guerreiros, bruxos, druidas. E novamente, como comédia, em alguns momentos... Porque assim, se você aceitar esse filme como uma comédia, uma galhofa, talvez você até consiga se divertir um pouco. Que foi a lente que eu adotei pra ver esse filme. Porque nem na hora do dragão, né, nos momentos de mais tensão de perigo, você consegue levar a sério. Então por isso que eu fiquei olhando, assistindo o filme, como se ele fosse mesmo, sabe, uma sátira de Senhor dos Anéis, uma sátira de Willow, uma sátira de Harry Potter. Porque aí eu conseguia, em alguns momentos, dar umas risadas, porque nada é levado a sério. O plot principal do personagem de Chris Pine, cara, você não consegue levar a sério em nenhum momento. Nenhum momento. É por conta do cômico exagerado. Você não consegue levar nada a sério porque sempre tem uma piada sublinhando. Então você compra o filme, mas você não acredita em nada. E você assiste o filme com essa carinha assim, ó. Porque você sabe que nada sério vai acontecer. E mesmo se acontecer, o terreno não foi preparado corretamente. É verdade. Porque é muita piada. E aí é um filme, sabe, é um filme completamente esquecível. Mas você tá falando dos pontos positivos. Um dos pontos positivos é ter um ruivo. Tem a ruiva. A druida. É um ruivo. Porque, né, o que estão fazendo com as obras, o ruivo é sempre minado, né? Talvez seja a maior minoria de todas, naturalmente, mas tem um ruivo, né? Porque o que estão fazendo com os ruivos é Salsicha, Ariel, um monte de ruivo sendo minado aí, de super-herói. É difícil hoje ter um ruivo, né? Então, esse é um ponto bom. Agora, os atores, a turma do casting, beleza, é legal, só que... Pô, é muito chato, sabe? Toda hora, piadinha, é muito chato. Outro ponto positivo que eu trago, assim, é que você percebe, eu percebi uma certa sintonia ali entre o time, sabe? Eu percebi uma coerência entre o time, uma harmonia. Eu achei interessante, mas não passa disso. Por quê? Porque o filme, ele é tão galhofa, tão comédia, que não tem profundidade. Então, assim, a profundidade, quando em alguns momentos que tenta ser profundo, quando ele tá entrando num momento de profundidade, piada. Piada, o tempo todo piada. Então aí você não consegue comprar. Tem um ritmo, de certa forma, cansativo em alguns momentos. Alguns momentos dá uma cansada. Em alguns momentos. Um outro ponto também, cortes bruscos e inexplicáveis. Cara, tem uma cena, galera, que acontece, que eu vou contar na parte com spoilers, que eu fiquei em choque com o tamanho corte brusco que eles fizeram. Em vários momentos tem corte. Sabe aquele corte brusco que tá acontecendo uma situação, corte brusco e você já tá em uma outra situação? Cara, aconteceram alguns nesse filme, mas tem um que eu achei absurdo ter feito. Motivações. As motivações da galera são as mais básicas possíveis, mas tudo gira em torno do personagem do Chris Pine, né, que ele junta a turma pela sua motivação. A galera compra a jornada pela motivação do personagem do Chris Pine.
mas mesmo assim é tão mal aprofundado que aí você não vê sentimento de preocupação de ninguém. Podre. Podre, galera. Podre. Sabe, você... Pô, meu, você tem uma oportunidade boa de fazer um filme bom, um filme medieval, que é algo que não é tão explorado depois, né, de Senhor dos Anéis, fazer um épico, só que não funcionou. Eles não optaram pelo épico. Não funcionou. Eles optaram pela comédia galhofada, entendeu? Galhofada, por exemplo, quando você assistia A Caverna do Dragão, tinha um personagem ali que era o alívio cômico, que era o Eric. O Eric era o alívio cômico da galera. O resto eram todos personagens sérios. O Eric não. O Eric era o alívio cômico. Às vezes o Mestre dos Magos aprontava com o Eric, mas era basicamente o Eric. Aqui todos os personagens são alívio cômico. Todos os personagens. Até os vilões são alívio cômicos, com exceção da bruxa. Que a bruxa, ela é a única coisa... É boa. É boa. É a única coisa séria. E também um outro personagem que é o Paladino, que também é um personagem interessante, mas não exploram ele... Shank. Não exploram ele porque ele é sério. Então tiram ele de cena com muita facilidade. E aí, entrando no elenco, o Edin, que é o personagem do Chris Pine, é um personagem de agora. Normal. Né? É um cara normal. É o Chris Pine fazendo o Chris Pine. Né? Então, assim, não conecta. A Kira, que é a filha dele, péssima atriz. É ruim. Péssima atriz, péssima. Tem uma cena lá que exige uma atuação de emoção horrível. Horrível. A Olga, que é a Michelle Rodrigues, ela até entrega o que lhe é proposto, mas às vezes, putz, você vê que às vezes parece que ela tá sem vontade de fazer o filme. Sabe, você vê na cara dela, não tem a mina, largadaça. Largada, não tá, tipo, faz aí. Ó, não tem roteiro pra você, tá? Faz aí. É a Michelle Rodrigues. O Simon, que é o mago, é aquele clássico estereótipo ele é o Presto. Sim. Da Caverna do Dragão. Sim. Né? O Presto também tinha um pouquinho de alívio cômico nele, porque ele errava bastante as magias. Mas ele é o Presto, mas também não presta. A druida, né? Assim, um ponto importante, o CGI é bom. É bom. As transformações da druida são interessantes, o CGI é bom, a parte do Coliseu é boa. Tecnicamente é um filme bom. Teve um investimento alto, por isso que vai flopar e a gente vai trazer a resenha sobre isso. Aí tem o Ford, que é o Hugh Grant, que é o vilão. Hugh Grant é o famosíssimo. Puta, que vilãozinho mais... E é o Hugh Grant sendo o Hugh Grant também. Parece aquele filme Olhos Azuis, ele fazendo. Ele é o Hugh Grant sendo o Hugh Grant em todas as comédias românticas, é isso aí. Exatamente. Aí tem a Sofina, que é a bruxa, que é boa. Essa é boa. E tem mesmo. o Paladino, que é o Shank. Que ele quando ele tá em cena, o filme ganha peso. Quando ele tá em cena. Quando ele sai, aí tiram ele muito rápido, porque assim... Como ele é o cara que representa a masculinidade dentro do filme, ele não pode aparecer tanto. Você quer falar da... Então você tira. Você quer falar da Lacrate ou agora vamos entrar na parte de spoiler e a gente fala da Lacrate. Então, a Lacrate é clara aqui, porque antes que você fale, você vê lacração em tudo, os diretores falaram. A gente trouxe essa pauta aqui, que os diretores dos Dungeons and Dragons fizeram, né, o desejo de emascular os homens. Ele fez isso. E aí, a partir dessa questão, quem que quer emascular os homens, né? Que ideologia, babá. Vocês sabem, eu não vou perder tempo com isso aqui, porque já perdi tempo vendo esse filme. E aí, todas as questões da personagem da Michelle Rodrigues, principalmente, né? Isso aí é claro, né? Isso aí é claro. Até o marido, até o ex-marido dela. A inversão, né, dos papéis, é claro, que é o que a gente fala sempre aqui. A diversidade. Aí quando o diretor dá a deixa, você pode encontrar, porque ele já falou, olha, eu fiz isso propositalmente. Se ele fez isso propositalmente, seguindo uma cartilha vermelha, a gente pode deduzir o resto. Não aceitar, não acertar, mas deduzir que toda a questão de diversidade do time... Aí você vai falar, não, mas a Caverna do Dragão dos anos 80 tinha diversidade. Pois é, tinha diversidade e era bom, né? Acontece que aqui o diretor já manifestou o desejo dele ideológico e o filme é ruim, emasculando os homens. Então, não adianta você falar que não tem lacração, porque o diretor já falou que tem. Não sou eu que tô falando, é o diretor.
E aí você tem vários... Esse exemplo do personagem da Michelle Rodrigues é fantástico. Tem até o Bradley Cooper ali, ganhando um cachezinho pra fazer uma cena ridícula, pra sustentar e mandar a mensagem. A cena do Bradley Cooper é lamentável. E aí você tem, né, todos os homens tontos, burros, inexperientes e a mulherada porradeira e gênia. É, exatamente. Como todos os filmes da Disney, todos os filmes da Marvel e alguns da Netflix e vários outros. Exemplos que a gente já tá cansado de falar aqui. Então não é um caso isolado. É o diretor falando e com o momento que vivemos, tá? Bom, essa lacrate evidenciada... Só complementando aqui, ó. A mais séria era a bruxa, né? Que é uma mulher que... Tem 2 vilões no filme. Um cara idiota. Isso. E uma mulher que é badass. Isso. Né? No time dos bonzinhos, são 4 pessoas. 2 caras idiotas e 2 meninas espertas, inteligentes, fortes e porradeiras. E eficientes. E super eficientes, né? É. Então, assim, fica muito claro que houve... mas o próprio diretor já deu essa chancela. Então Sim. a gente só tá afirmando isso que foi percebido. É. Tanto é que quando o Paladino aparece, ele realmente é um personagem masculino que decide, que tem liderança, que tem poder, que é forte. Ele tem um momento, mas tira... Tanto é que quando eu achei que eles passaram ali pela parte do dragão, ele ia continuar. Mas ele falou, não, agora não vou continuar mais. Ele poderia ter continuado, mas não continuou. Então assim, aqui ficou bem claro. E aí voltando pra questão de algumas cenas que comprovam também que o filme ele abraçou a galhofa, é o dragão obeso. Tem uma cena que eu dei muita risada do dragão obeso. Dele rolando? Ele rolando em cima. É bom, isso aí foi bom mesmo. Cara, ele rolando em cima das pessoas foi fantástico. O dragão obeso, qual que era o recurso que ele tinha? Sair rolando. Eu não conseguia cuspir fogo direito. Até o dragão foi nerfado. Né? Até o dragão foi emasculado. O que você pensa quando você pensa num dragão? Bicho mesmo poderoso. Você lembra do Bahamut do Final Fantasy? Exatamente. Asas, fogão. O dragão do Senhor dos Anéis. Sim. Fogão mesmo, pá, imponente. Não, dragão gordo, obeso, que não cospe fogo. Ele tem não cospe dificuldade fogo. Ele precisa de uma faísca. E aí, quando a gente fala da faísca, a gente entra pra mim na pior cena, que é o corte brusco. Quando eles estão fugindo do dragão, o dragão fica entalado e eles ficam embaixo d'água. Aí o personagem do Chris Pine chega e fala assim, ó, lembra do truque que você faz o foguinho com o dedo? Ele pede pra todo mundo a ficar embaixo d'água, aí o mago levanta o dedo e acende o fósforo. Né? Ele acende faz tipo um fósforo com o dedo. E aí o dragão na fagulha, quando tem uma fagulha, ele consegue cuspir fogo. Isso acontece depois, tem um corte brusco. Não mostra o que aconteceu. Não mostra. Se tem um corte brusco, depois eles indo por debaixo da água. Sabe? Sem explicação do que aconteceu nisso. A gente deduz, tudo bem, a gente tem que deduzir que com a fagulha o dragão explodiu, fez um buraco e eles conseguiram sair. Mas isso tem que mostrar, cara. Sim. Você não pode deixar para as pessoas deduzirem isso. Exatamente. Então, assim, A cena do Coliseu é uma cena boa, é uma cena legal. As panteras são interessantes. E mais uma vez você vê, por exemplo, que na cena do Coliseu quem resolve são as meninas. A druida pega a espada, depois ela descobre aquela bolha, ela salva todo mundo. Então assim, fica muito claro tudo isso que tá acontecendo. E no final a filha dele que... Não. Inutiliza a maga. No final, a filha dele usa o truque de ficar invisível, né? E a personagem da Michelle Rodrigues morre. E o Chris Pine, ele pode ressuscitar uma pessoa. Ele estava em busca de um artefato para ressuscitar a ex-mulher, a mulher que morreu, né? E aí, como a Olga, ela tomou a flechada negra, ela morreu. E aí ele usou o artefato, a tábua, pra ressuscitar ela. Mas a cena da filha do Chris Pine chorando pela morte da Olga foi da vergonha alheia aquilo. Mas vergonha alheia. E aí fecha desse jeito, galhofão, pá. Sophie na melhor coisa do filme. A Sophie na melhor coisa. A druida também é boa. É boa a druida, é boa. E eu gosto do CGI, das transformações dela. André,
Nota pro filme. Nota 3. Nota 3? É. Eu vou dar uma nota 5,5, tá? Porque em alguns momentos, assim, apesar de ser galhofa, celular crate, Gui, põe o celular crate aí, que é importante ter o celular crate. E apesar de ser galhofa e tal, é assim, em alguns momentos eu me diverti, dei risada, por exemplo, com o truque que o mago fez do Chris Pine tocando, né? O arpista. Tocando lá e aí ele vai murchando. Cara, aquele efeito Muito bom, foi né? muito engraçado. Foi muito bom. Eu dei muita risada. Então, assim, eu aceitei o filme como comédia. O filme é fraco, o filme é bobo, é tonto, é galhofado. Mas em alguns momentos eu me diverti. Achei um filme de sessão da tarde. Porém, acho difícil ter continuação, principalmente por causa da flopada. Podre. Galera, coloca aí nos comentários a opinião de vocês, que é muito importante. Dá um triplo C, se inscreve no canal pra ficar legal e até o próximo vídeo.